Eu tinha 8 anos de idade e eu sempre fui muito magrinha, muito. A família da minha mãe tem esse estereótipo mais magro, mas já a família do meu pai, todo mundo é meio fortinho, meio gordinho. O que eu me lembro que com 8 anos de idade foi o primeiro comentário que me magoou. O meu pai, ele tinha mania de sempre falar que eu estava abaixo do peso, que eu era anoréxica, que eu era muito magra, que eu não era normal. Esses comentários sempre me magoaram bastante. Ele sempre dizia, você precisa comer, senão você vai para o hospital, você vai ficar internada. E eu até comia, eu até queria engordar, eu até queria ganhar peso, mas estava acima de mim, eu me alimentava bem, eu comia saudável, mas acabou que eu comecei a forçar essa alimentação para ver se eu ganhava massa, ganhava corpo. Eu era só uma criança. Mas nada resolvia. O tempo ia passando e eu comecei a sofrer isso das minhas tias e irmãs do meu pai também. Todas também fortinhas. Elas sempre comentavam, ficavam me comparando com outras meninas, me colocava no chão, sabe? Colocava como se a minha magreza fosse realmente uma doença. Hoje eu imagino que o porte físico deles é o meu era outro. E acabou que isso desenvolveu em mim vários tipos de problemas de saúde. Uma das coisas que eu comecei a sentir ali na base dos meus 13 anos de idade, eu comecei a não conseguir lidar com os comentários, porque eu já lidava com eles há muito tempo. Então isso começou a me fazer mal e eu comecei a me fechar, eu comecei a sofrer bullying na escola também, o que não fazia com que eu tivesse desenvolvimento positivo, o meu lado social era totalmente decadente, eu comecei a comer e eu forçava para comer e eu acabava sempre vomitando, porque eu comia mais do que o meu corpo aguentava. E na minha cabeça, eu comer muito faria eu engordar rápido, mas o meu organismo funcionava de outro jeito. Até que eu comecei a frequentar a psicóloga. E mesmo eu frequentando psicóloga, eu não conseguia tirar da cabeça o fato de que aquilo me prejudicava. Então eu comecei a inventar de ir com várias calças para a escola. Eu cheguei a colocar uma vez 7 calças por cima da calça de moletom para poder dar uma enchidinha nas minhas pernas, dar uma engrossada no meu corpo, e as pessoas não falarem que eu era muito magra, que eu era tipo magra fora do normal, que eu era fora da curva. Esses comentários eu nunca gostei. E por mais que às vezes uma pessoa só fazia o comentário, era uma pessoa de várias, então muitas pessoas faziam um comentário, o que me irritava, o que me entristecia. Então eu comecei a ir com essas 7 calças e eu comecei a parar, as pessoas começaram a falar, nossa, você tá dando uma engordadinha e tal, e aquilo começou a me dar alegria e felicidade. Eu comecei a realmente, pela primeira vez, me sentir bem na escola, só que era uma enganação, eu tava com várias roupas diferentes do meu corpo para poder dar esse aspecto de que eu tava maior. Acontece que, como eu usava muitas calças e era calça leg, calça apertada, o meu sangue começou a ficar preso no meio das minhas pernas, o que eu comecei a ter problema nas minhas pernas e fora os roxos, começaram a sair vários hematomas diferentes na minha perna. Saíam vários hematomas por conta do meu sangue estar muito preso. Então, eu tive que começar a parar, porque eu tive que contar isso para minha psicóloga, porque quando viram os hematomas na minha perna, começaram a pensar que eu realmente estava doente, e as pessoas também perceberam que, tipo, eu não estava engordando. Então, muitas pessoas começaram a pensar que eu estava com algum problema de saúde, porque do nada eu estava cheia, do nada eu tô magra de novo, minhas pernas tá roxa, porque eu não quis contar para todo mundo o que estava acontecendo. E o que foi, sei lá, 50 vezes pior, porque todo mundo começou a pensar que realmente eu tinha alguma coisa, porque eu tava emagrecendo de novo, de uma hora para outra, e que não era normal, e aí todo mundo começou a realmente pensar que isso era um problema, porque não sabiam que eu tava mentindo, ainda mais com os roxos na perna. E aí a minha psicóloga disse que eu não podia continuar, que eu tinha que parar, que não tava legal. E eu sofria tanto que um dia eu comi tanto, que eu acabei indo parar no hospital. E ali, o meu pai, ele sempre falava, tipo, ele sempre fazia comentários como eu era fresca,
que eu era muito mimada, de que era tudo frescura, e a médica sempre pontuava para ele que esses comentários também me faziam mal, que esses comentários poderiam estar piorando o meu quadro, que precisava que ele tivesse um pouco mais de carinho e de amor, que as coisas estavam ficando sérias, e falaram para ele, olha, eu fiquei internada 3 dias tomando soro na veia, porque eu tava tão, assim, sem nutrientes, e ela falou, olha, ela era uma menina saudável, ela, desde que ela começou a vir no psicólogo, ela é uma menina saudável, ela tá com todos os nutrientes no corpo dela, o que ela tá sendo ferida é no emocional dela, porque a aparência estética dela não está ao agrado dos seus olhos, então os comentários que você faz prejudicam o emocional dela, então pro emocional, o mental dela ficar bem, ela precisa que vocês evitem ficar fazendo certos tipos de comentário, porque tá prejudicando ela, né? E se o emocional e o mental dela não ficar bem, o físico dela aparentemente também não vai ficar. Então é muito necessária a compreensão de vocês nesse exato momento. O que o meu pai, tipo, beleza, ele levou a sério, porque ele viu que a médica tava falando sério, que ó, eu tava no limite, eu tive que tomar soro, que eu tava partindo para um ponto que não tava legal. Mas, de certa forma, ele começou a descontar, parece que a raiva, todo o bullying que ele fazia comigo, os comentários degradantes, tudo aquilo que ele falava pra mim, ele começou a expressar isso em forma de agressão. Então ele já não verbalizava mais, mas ele começou a bater, não em mim, porque eu já tava mais velha, já tinha psicóloga e já entendia mais, mas no meu irmão caçula. Ele começou a ser totalmente agressivo e ele não batia, ele espancava e aquilo era muito, muito rude, sabe? E eu comecei a ter crise de pânico. O que eu não tinha começou a piorar, porque o meu emocional já estava precário, né? Eu já estava mal, eu já estava debilitada. E aí presenciar uma agressão física, porque as agressões que eu sofria eram verbais, mas eu não levava isso como uma agressão verbal, porque eu levava isso como meu pai tá brincando. Mas depois que a médica explicou, não só eu como os meus pais entenderam que o que eles faziam era um tipo de bullying, era um tipo de agressão verbal e que isso estava me prejudicando. Só que o meu pai, ele virou outro ser humano e ele começou a ser tão agressivo fisicamente que teve uma época que eu tinha medo de olhar pra ele e eu não chamava ele de pai porque eu ficava tão magoada. Teve um dia que ele pegou o meu irmão, ele bateu tanto no meu irmão, bateu tanto que eu sentia que o meu irmão não ia sobreviver porque ele tava pegando o pescoço, levantando o meu irmão na parede. E naquele momento eu lembro que eu intervi, eu entrei no meio pra separar os dois, sabe? Mas o meu pai não parava, ele sempre piorava e aí para piorar mais um pouco, eu tinha crise, eu acabava tendo surtos, eu começava a passar mal, sentir falta de ar, eu dava pequenos desmaios, tinham que correr e me levar para o hospital. E nisso meu pai, quando eu estava bem em casa, meu pai sempre jogava na minha cara como eu dava trabalho, que tinha que ficar correndo comigo por causa dessas frescuras que eu tinha. Então assim, foi tudo muito difícil. Atualmente eu tenho um relacionamento, porque coitada da minha mãe. A minha mãe, ela não consegue lidar, entende? Com meu pai, ela não consegue lidar com as minhas crises, ela não sabe o que fazer, fica totalmente perdida diante dessa situação, ela não sabe ao que recorrer, como ajudar, como apoiar, ela tenta fazer a parte dela, mas não é, parece que nunca é o suficiente, coitada. E o meu namorado é o que tem me ajudado, mas muitas das vezes eu tento esconder quando eu tô com algum tipo de crise, porque o meu pai debocha tanto, ele continua zoando, ele fala que é besteira. Eu fui numa psiquiatra, porque mudaram de psicólogo para psiquiatra, e aí o psiquiatra realmente me passou remédio controlado, então hoje eu tomo os remédios controlados, eu tomo remédio tarja preta, eu tomo remédio para dormir, remédio para ansiedade, remédio para pânico, sabe? Várias medicações diferentes, e quando eu tenho gatilho de alguma coisa, eu corro pro banheiro, eu fecho a porta, eu tento chorar sozinha, para não levar para os meus pais o problema, para não ter que ouvir comentário desagradável do meu pai, não ter que ele ficar falando sobre isso, e graças a Deus eu ainda tenho a ligação do meu namorado que me liga, que me acalma, que me ajuda, mas eu ainda estou dentro desse processo, eu ainda preciso de ajuda e eu venho contar minha história como um formato de desabafo mesmo, porque se tiver alguém que passa por crise de pânico, por crise de ansiedade, por esse tipo de problema de saúde, deixa nos comentários uma mensagem, sua história, para eu poder ler, para eu poder me aproximar, para eu enxergar que existem pessoas como eu e a gente realmente criar esse canal de autoajuda, para a gente se unir, para a gente se mandar mensagem e deixar uma
uma palavra de amor e de carinho, porque muitas das vezes é isso que eu sinto falta, de afeto, de amor, de carinho, que é algo que eu não tenho, os meus pais não percebem que eles não me dão, mas não sou eu que vou falar isso pra eles. Uma hora, quem sabe, eles enxergam. Oi, my cats, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe essa história exatamente pelo fato de que um pai tem potencial de fazer um filho se sentir poderoso ou se sentir fracassado. Se sentir uma pessoa boa e se sentir uma pessoa ruim, sabe? Fazer essa pessoa ser forte ou fazer essa pessoa ser fraca. Um comentário de um pai e de uma mãe tem um poder tão grande sobre a nossa vida, porque mexe com o nosso emocional, o nosso psicológico e aparentemente o físico também é abalado e abatido por conta disso. Então, se você é pai, avó, tio e puder deixar uma mensagem de amor pro seu neto, pro seu filho, né? Para as pessoas em sua volta, seja essa pessoa de luz, de paz, fale coisas boas, leve coisas boas, enxergue que o mundo ele tem outra ótica além da sua, né? A sua criação, a sua estética, a sua forma de ver a vida, o seu corpo da sua família, tudo diz respeito a você. O que você vê sobre o outro fala sobre você. Nem sempre o outro tem que ser igual, tem que ter o corpo parecido, tem que ter o corpo do jeito que você acredita que tem que ser. Tem pessoas que têm um porte maior, que são mais fortinhas, que é o jeito dela. E também não cabe a nós ficar falando que ela precisa de emagrecer, que ela precisa de dieta, isso não te diz respeito, né? Quem tem que ter essa vontade, quem tem que ter esse conhecimento, essa sabedoria, esse entendimento e essa vontade de fazer algo mudar é a própria pessoa. E se ela tá bem, tá saudável, ela vai continuar e você tem que respeitar, apenas isso. Então hoje eu trouxe essa história pra gente entender os limites que a gente tem que ter com a gente, que a gente tem que ter com o outro também, e aprender a não julgar a aparência do outro, o corpo, a estética do outro. Ainda mais se você é uma mãe e um pai, se você precisa de fazer com que o seu filho se sinta bem, provavelmente você precisa trabalhar melhor as suas palavras para não desencadear um problema maior no lado emocional dela. Deixe nos comentários o que você achou desse vídeo, me manda a sua história, se você também já passou por algum tipo de comentário assim, no stories, canal de Paula@gmail.com. Curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.